muito próximo ali em São Paulo, não nos conhecemos lá. Depois tivemos o prazer de nos conhecer em Corrente. E cada vez mais ele está aproximando de Avelino. Só não vou tentar levar para lá porque eu quero que ele permaneça aqui com os irmãos, servindo. Mas é gente boa até onde conhecemos. É um prazer estar próximo desse homem de Deus, dessa família que tem servido ao Senhor com alegria. Quero apresentar a minha esposa, Elisângela, é isso mesmo, Elisângela. Os nossos filhos foram lá, o primogênito Arthur e o Levi, e estamos aqui em família. Depois de um longo período, está com muito tempo que não prego em nenhuma igreja aqui da região, estava em uma missão ali em Avelino, cuidando do meu pai. O meu pai renal crônico durante 11 anos e nos deixou ontem, fez 2 meses que ele faleceu. E aí logo assim, acertei com o pastor Leandro para vir aqui. É a primeira igreja que eu estou pregando, depois aí de um período muito longo que não podia sair, nem de férias sequer, porque tinha atividade ali do acompanhamento e tratamento do meu pai. E louvamos a Deus, porque Deus tem nos sustentado e nos abençoado. E nessa noite estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, dos versículos 46 até o versículo 56. Eu quero ler com os irmãos nessa noite, e a nossa reflexão será baseada nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor, presta atenção. Eu quero ler ali, já que está projetado aqui, eu quero ler aqui com os irmãos. Disse então Maria: a minha alma se engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque aumentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, e despiu vazios os ricos, auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, ou seja, com Isabel, quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Quero convidar a minha esposa para orar neste momento, quando começaremos a refletir na palavra do Senhor. Oremos. Sua palavra que vai ser ministrada, ela já foi lida,
Senhor, que a tua provisão, que a tua bênção espiritual, que a tua bênção da saúde seja sobre eles. Amém. Que as suas necessidades sejam cumpridas. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, este é o nosso agradecimento, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E o fato de estarmos nessa noite reunidos neste lugar é um grande privilégio, porque temos vida, e temos ao Senhor como Senhor das nossas vidas. Obrigada por tudo isso, Pai de amor, que são no nome de Cristo Jesus, por tudo que fizeste, por tudo que farás, e são no nome de Jesus. Amém. 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 Alegra o meu coração e eu quero parabenizar essa igreja, porque temos tido a boa notícia do acolhimento dessa igreja para com esse casal, jovem casal, e o quanto essa igreja tem se preocupado em zelar, em ajudar, em auxiliar esse casal pastoral. Pelo pouco tempo que nós nos conhecemos, sabemos que é uma família que tem dedicado a sua vida na obra do Senhor. Então, que sejamos também, como igreja, usados pelo Senhor, para que juntos a obra do Senhor possa avançar nessa cidade. Então, a nossa oração é que essa parceria entre pastor Leandro, Bruna e igreja possa ser uma parceria duradoura e abençoadora. Que a vida dessa igreja seja abençoada grandemente através da vida desse casal. E que, assim, este casal possa abençoar essa igreja e essa cidade. Então, precisamos entrar nessa parceria fazendo a nossa parte. Vocês orando e orando e orando muito por esse casal, e esse casal se doando e orando por essa igreja. Assim dará certo, não tenho dúvida disso. Só por curiosidade, nesse parágrafo aí, a partir do versículo 46, ele tem algum título aí na sua Bíblia? Qual é o título que tem aí? O Cântico de Maria. Hã? Só aí, para começar, nós já estamos diante do primeiro milagre. Porque está escrito aí, registrado aí, de forma tão clara, tão maravilhosa e tão grandiosa, o Cântico de Maria é o primeiro milagre. Porque está registrado algo aí de um tempo onde as mulheres não tinham vez e nem voz, onde as mulheres não tinham liberdade e autoridade nenhuma. Então aparece registrado nas páginas da Bíblia Sagrada o cântico de uma menina, em um tempo onde elas não podiam sequer abrir a boca no contexto da casa, muito menos ter algo registrado nas páginas da Bíblia Sagrada. Então estamos diante do primeiro milagre nítido, do qual iremos trabalhar e tratar nessa noite. Por isso, nessa noite queremos falar sobre o magnífico Deus de Maria. John Piper lançou esse ano aqui, foi lançado esse ano em português, traduzido, uma série de reflexões natalinas, das quais temos essa ideia desse Deus magnífico, que vai agir na vida de uma menina, de uma mulher, em um tempo muito difícil, que sequer temos a menor condição de imaginar sobre isso, com tamanha liberdade que nós temos nesse tempo. As mulheres, qualquer pessoa desse mundo não tem condição de imaginar o que foi isso na vida de Maria. Não temos condição de imaginar o milagre que aconteceu na vida de Maria, o quanto Deus agiu na vida dela, para que ela tivesse coragem de abrir a sua boca em cântico e também de aceitar a grande missão de Deus em sua vida. Para tanto, é necessário que entremos um pouco no contexto, no pano de fundo histórico daquela época, para podermos entender quão grande é esse Deus que operou tamanho milagre na vida de Maria, e quão grande foi a decisão de Maria ao chegar a se entregar à vontade do Pai e ser usada por Deus para a grandiosa obra. Não apenas Maria é uma figura central nos evangelhos de Mateus e Lucas,
como também na Igreja Católica e em algumas outras vertentes. Da mesma forma, ela é algo de elevada honra. Maria é algo de elevada honra no Alcorão, sendo a única mulher a ter o nome mencionado naquele livro. De uma capa a outra não existe a menção do nome de outra mulher no Alcorão a não ser de Maria. Mas algumas coisas nós precisamos entender. Que fora do Evangelho de Mateus e Lucas, Maria é mencionada pelo nome apenas 2 vezes no Novo Testamento. Sendo a primeira dela registrada lá em Marcos 6, versículo 3, e a segunda vez registrada em Atos, capítulo 1, versículo 14. Fora disso, Maria não é mencionada no Novo Testamento, mas é uma mulher que ocupou, que ganhou elevada honra em alguns lugares. Maria é vista primeiramente como um instrumento pelo qual Deus operou sua encarnação, como está aí no capítulo lido, no versículo 38, está registrado isso. E precisamos entender que um pouco de conhecimento da história daquele tempo, da cultura daquele tempo, nos é necessário para questionarmos e entendermos algumas imagens enganosas que temos de Maria na maioria das estátuas e obras que conhecemos, que vemos por aí, estampando a imagem de Maria. Por exemplo, a sua origem era uma origem muito humilde. E essa origem pobre e humilde é inquestionável, pois ninguém de origem abastada vivia em Nazaré. Geralmente vivia em Belém e não em Nazaré. Então precisamos entender um pouco isso. De aparência simples, de uma camponesa que não tinha tempo ou tendência de cuidar de sua aparência exterior, trajada com um pano não refinado, tecido em casa e tingido na cor ocre, ou seja, um alaranjado mais puxado para amarelo. Esses eram os trajes comuns de Maria, e não os trajes que havemos por aí estampados em algumas estátuas, monumentos e obras que estampam a imagem de Maria portando roupas de linho na cor azul, ou até mesmo roupas brancas. Porque ela não tinha, Maria de fato não tinha acesso a essas coisas. Somente os ricos poderiam trajar-se com seda azul ou dar-se ao luxo de vestir roupas brancas. Não era o caso de Maria. Não era o caso de Maria. Precisamos entender isso. Precisamos ver como era difícil e perigosa a vida das mulheres no Oriente Médio naquela época. Como era difícil. Para podermos entender um pouco de como foi difícil a decisão de Maria, de como foi difícil Maria se entregar à vontade de Deus. Maria ter coragem de abrir a sua boca e falar: Pai, eu estou aqui para o louvor da sua glória, usa a tua serva, como assim o Senhor quiser. Maria estava diante de um quadro terrível, pois as mulheres eram consideradas como cidadãs de segunda classe e propriedade de seus pais ou maridos. Era esse o quadro das mulheres naquela época. Aos 12 anos de idade, as meninas eram submetidas a exames, geralmente exames regulares feitos pelas parteiras. E quando as meninas, logo que apresentassem sinais de puberdade, eram declaradas prontas para se casar. E aí, o negócio ia mudando na vida daquelas meninas. O matrimônio não era uma relação romântica, ao contrário, era um contrato, onde os pais as entregavam a um homem, o seu noivo prometido. E essas meninas, geralmente aos 7 ou 8 anos de idade, eram concedidas em noivado a um homem. Ela era geralmente considerada esposa dele. A partir dessa idade, a partir dessa primeira fala,
dos seus pais. E aqui entra um dado interessante. Não havia necessidade, e geralmente não acontecia isso, de ser um rapazinho, uma menina de 7 a 8 anos, ser prometida, um rapazinho de 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 anos de idade. Pelo contrário, muitas vezes aconteciam dessas meninas serem prometidas em casamento a homens já viúvos. E assim que alcançava esse tempo e esse momento da puberdade, essas meninas eram entregues a esses homens. Acontecia muito isso. O casamento livraria o pai da responsabilidade e dos custos de criar uma filha, e o marido recebia alguém para cuidar de suas necessidades e lhes dar filhos. Quando a garota prometida era em noivado, atingia a idade apropriada, ou seja, a puberdade, aos 12, no máximo 13 anos de idade, ela era transferida em um cortejo alegre, onde havia uma grande celebração, onde ela saía na direção da casa do seu futuro marido. E um dado interessante, em geral o mais frequente era que a noiva fosse a pessoa mais triste, a pessoa menos alegre daquele cortejo. Por quê? Porque era uma menina que às vezes não havia dormido fora de casa nenhuma noite de sua vida sequer. Era uma menina que na maioria das vezes não havia saído do contexto da casa dos pais. E agora ela estava sendo levada, transferida em uma negociação, em um cortejo, rumo à casa de um homem desconhecido que seria o seu marido. Então, o mais próprio, o mais apropriado era que essa menina estivesse em uma dificuldade muito grande, apavorada, com medo e enfrentando algumas dificuldades, porque era uma adolescente que estava em uma situação complicada, difícil, e nenhuma relação conjugal, nenhuma aproximação, nenhum conhecimento era permitido a uma menina prometida em casamento. Nenhuma aproximação era permitida. Porém, alguma coisa interessante vamos perceber que Deus vai agir e vai fazer na história e na vida de Maria. Ter relações conjugais antes desse tempo do casamento, antes da entrega, era algo assim inapropriado, era algo totalmente proibido, era algo perigoso, era algo terrível se viesse a acontecer. Terrível. Obrigado, meu irmão. Porque aqui o negócio eu transpiro muito. E aqui de fato está quente. E nós somos considerados lá como uma igreja fria na cidade por causa da nossa climatização. Então às vezes eu sofro muito com essa questão do calor quando eu saio. Então ter relações conjugais antes do casamento era algo terrível se acontecesse naquela época. Como assim? O homem seria alvo de sanções religiosas, punições religiosas. Mas sabe o que acontecia com as mulheres? Elas eram apedrejadas se elas tivessem qualquer aproximação ou qualquer relação antes do casamento. Relação de aproximação, não estamos falando aqui de relação sexual. Qualquer aproximação com o seu futuro marido. Em um cenário cultural tão desfavorável para as mulheres, a reação de Maria nos intriga ainda hoje. Por que nos intriga? Porque não conseguimos entendê-la.
Porque não conseguimos imaginar como é que uma mulher, como é que uma menina, diante de um cenário tão perigoso e tão difícil, ela consegue tomar a decisão que Maria tomou. Ela consegue ter coragem de corresponder e responder ao anjo, quando o anjo aparece a Maria, aparece a ela. Então precisamos entender um pouco aqui o que acontece nesse cenário cultural desfavorável para as mulheres, e Maria tem essa coragem de romper o seu silêncio, tem essa coragem de romper a sua dificuldade, tem essa coragem de, através da fé, e eu creio que de um relacionamento profundo com Deus, ela tem coragem de abrir a sua boca e se entregar à vontade de Deus. O magnífico Deus de Maria está agindo em sua vida. Por isso a proposta do anjo, mesmo colocando Maria em uma dificuldade tão grande, ela se abre o seu coração e se entrega ao Deus eterno e poderoso para que a obra do Senhor acontecesse em sua vida. E aí algo tremendo nos chama a atenção e queremos destacar agora. Maria percebe que Deus está prestes a mudar a história da humanidade. Maria tem essa percepção maravilhosa e grandiosa. E aí, quando Maria tem essa percepção inexplicável, Deus está presente e começa a mudar a história dela. Primeira lição interessante. Maria percebe isso, que Deus está prestes a mudar a história. Maria percebe que as próximas 3 décadas seriam as décadas mais importantes naquela história. Seriam as décadas do nascimento do Jesus, o Salvador, de Cristo, o Filho de Deus encarnado. Agora me perguntem, pastor, como Maria teve essa percepção? Isso é algo inexplicável. Não temos explicação como alguém que, presa em uma situação como Maria estava, em uma cultura terrível e perigosa, onde dizimava a vida das mulheres, ou onde as mulheres eram tratadas como cidadãs de uma segunda classe. Como que Maria rompe tudo isso e tem coragem suficiente para se entregar à vontade de Deus? Como que Maria, que a Bíblia não fala sobre a sua religiosidade, a Bíblia não fala sobre a crença de Maria, Maria já aparece nesse cenário, sendo usada por Deus, onde ela aparece se disponibilizando a Deus, para que Deus a use poderosamente. Maria percebe que Deus está prestes a mudar a história da humanidade. E o diferencial acontece porque ela, percebendo isso, ela vai agir, entregando-se e indo na direção de Deus, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está prestes a mudar a história da humanidade, e eu quero fazer parte dessa mudança. Eu quero que o Senhor me use as 3 próximas décadas decisivas. E nos planos de Deus estava aquela jovem pobre, simples e humilde. E quando Deus está prestes a mudar essa história, Ele vai provar e mostrar que essa relação com o ser humano, com a humanidade, com as pessoas, com as classes mais simples e humildes, era o alvo de Deus também. E nesse momento, quando Ele está começando a mudar, quando já entra o histórico dessas 3 décadas, onde Deus está? Deus está agindo na vida de uma mulher de idade avançada, chamada Isabel, onde no fruto daquela mulher, até agora estéril, já estava ali João Batista, aquele que havia de preparar o caminho, pregando o Evangelho da graça salvadora de Deus. E naquele tempo que Deus estava prestes a mudar a história, Deus está agindo e trabalhando também na vida de Maria, aquela jovem pobre, humilde, que vivia em Nazaré. Deus está ali envolvido com essas pessoas. E o que isso nos ensina, meus amados?
Nós precisamos estar atentos, porque o mesmo Deus que agiu naquela circunstância, naquele tempo e na vida daquelas mulheres, nós precisamos saber que Ele pode estar prestes a mudar muita coisa nessa história, nesse tempo, e precisamos estar preparados para que sejamos também instrumentos a sermos usados por essa graça salvadora e poderosa de Deus. Maria estava atenta a isso. Essa humanidade era o alvo de Deus. Aquela humanidade era o alvo de Deus. Essa humanidade é o alvo da transformação graciosa de Deus. E precisamos, no mínimo, perceber e querer o agir de Deus em nossa vida agora. Outra coisa interessante, uma segunda lição que precisamos perceber. Primeira lição é que Deus estava prestes a mudar a história da humanidade. E Maria estava ali entregando-se para fazer parte dessa história e para que Deus a usasse. E Deus a usou. Segunda lição que tiramos desse texto é que Maria estava diante de duas missões. O texto nos diz isso. Primeira missão. Ela tinha a missão simplesmente de ser a esposa de José. Como o cenário e a história estavam indicando e levando nessa direção. Maria já estava prometida, não se sabe se aos 7, se aos 8 anos de idade, Maria foi prometida a José. Mas aí, essa era a primeira missão. Mas a visão de Maria, depois de perceber que Deus estava mudando a história, a visão de Maria não era essa de aceitar a primeira missão de ser apenas a esposa de José. Essa seria a missão mais óbvia. Mas Deus não intervém em nossa vida, Deus não trabalha em nossa vida, Deus não aparece em nossa vida para que o óbvio se cumpra. O óbvio vai se cumprir em nossa vida de forma natural e normal. Agora, se nós queremos nos disponibilizar, se queremos nos apresentar para Deus agir em nossa vida de forma sobrenatural e milagrosa, nós precisamos esperar e buscar esse tempo de Deus em nossa vida. E Maria estava ali diante do óbvio, ela vai deixando o óbvio passar em sua vida, e ela se prepara para que o sobrenatural acontecesse. Como que ela se prepara? Entregando-se em sua simplicidade, buscando em sua simplicidade, mas com profundidade, entregando-se a Deus com profundidade de coração, entregando-se a Deus de todo o seu coração. Não havia praticamente outras opções para as mulheres e para as meninas naquele tempo. A opção era exatamente essa, de entregar-se à vontade do seu pai, aceitar as negociações dos seus pais e se entregarem ao marido que os pais haviam negociado e procurado para suas filhas. Assim que, como lemos, assim que elas entrassem em sua puberdade. Mas Maria, diante dessas duas missões, de ser simplesmente a esposa de José, ela deixa isso passar por enquanto, deixa isso para o segundo plano, e ela se entrega à segunda missão, que era de ser mãe do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, imaginemos nesse momento, como foi difícil para Maria tomar essa decisão, porque aceitando essa segunda missão, ela estava colocando aparentemente sua vida em risco, e estava, porque a cultura não aceitava outra coisa a não ser a primeira missão de se tornar a esposa. E aí Maria está aqui diante de um problema. Porque ao aceitar essa missão e colocar a sua vida em risco, onde a cultura não aceitava, paramos aqui diante de um problema. Como assim? Maria aparecer grávida sem ser casada? Como